A paz de Deus, mais do que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos aqui para mais uma aula do nosso curso livre Bibliologia a partir de Wayne Grudem. A primeira aula foi muito legal, foi muito bacana. Muito obrigado por você ter acompanhado. Tenho certeza que você aprendeu coisas importantes, ok? Para nós podemos acompanhar bem a nossa aula, que tal a gente fazer uma revisão? E esse programa, o Prezi, ele acaba ajudando bastante. Vamos lá. Na aula 1 nós vimos História, Palavra e Cânon, um resumo, né? E aí nós vimos esses tópicos aqui, Grudem, História, outras religiões, Palavra, Cânon e a síntese. Vamos lá, vamos fazer o tour? Primeiro o Grudem, né? O Wayne Grudem, ele, esse velhinho simpático aqui, nós vimos um grande teólogo, estudou em Oxford, estudou também em Harvard, grande universidade, a maior universidade do mundo. E nessa obra aqui maravilhosa, exaustiva, embora pareça um título pejorativo, mas exaustiva porque a obra tem mais de 1000 páginas, obra fantástica, incrível. Nós vimos aí a influência de outros autores, o que justifica a obra ser a partir de Wayne Grudem, né? Não apenas no Wayne Grudem aqui, mas a partir dele, porque eu usei, por exemplo, na aula passada, e vou usar nessa aula de novo, Norman Geisler, um grande autor, falando sobre a visão da história sobre as escrituras. E aí nós vimos desde o finalzinho do século I com Clemente, depois no século II com Policarpo, o século II ainda com Justino Marte, do século II para o século III com Irineu, o século II para o século III também Tertuliano, e finalmente do século IV para o século V, Agostinho de Hipona. E nós vimos aí nessa obra aqui, Teologia Sistemática, do Geisler. Nós vimos também, usando outro autor, as visões das outras religiões não cristãs sobre a palavra de Deus. Isso é fundamental, irmãos, porque a galera, eles lançam uma visão muito específica sobre a Bíblia, e se você não é um estudioso da palavra de Deus, o que deve ser todo cristão, você não precisa ser teólogo não, tá? Você precisa ser alguém comprometido com a obra de Deus, que ama a palavra de Deus, para você buscar. Você vai ver diferenças, né? Então, diferenças animistas, como é que o animismo vê, o espiritismo, o islamismo, as seitas, ou seja, as principais religiões, troncos religiosos, aí nessa obra fantástica do Frank Ferreira e o Might, que é a Teologia Sistemática. Vimos a palavra de Deus como a pessoa, que é Jesus Cristo. Vimos a palavra de Deus como comunicação verbal e vimos que o ponto de convergência do nosso estudo, que é as Escrituras. Vimos a questão do cânon das Escrituras, do cânon do Antigo Testamento, vimos o cânon do Novo Testamento, que é essa vara de medir, essa formação, né? O cânon significa uma espécie de régua, aquilo que se mede, e aqui embaixo algo que faltou complementar na aula passada, vou complementar agora, pegar esses instantezinhos aqui iniciais para complementar divisões da Bíblia. A partir do cânon nós tivemos divisões, a Bíblia tem 66 livros, então 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e aí você tem chamado de Velho ou Antigo Testamento. Nós temos a divisão com os livros históricos, né, que vão desde Gênesis até Cântares, mas os 5 primeiros livros é chamado de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois você pega de Josué a Cântares, você tem a história, os livros históricos. Depois você tem as profecias com os profetas maiores, você tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, você tem os profetas menores lá embaixo, de Oséias até Malaquias. Esqueci dos livros poéticos, é claro, né? Eu falei, na verdade, retomando aqui, o Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio, né? Depois você tem história de Josué até Esther, aí agora sim, poesia de Jó a Cântares, né? E aí você tem depois as profecias com os profetas maiores e os profetas menores, vai acompanhando aí. E aí você tem no Novo Testamento os livros, a divisão que é um pouquinho diferente com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem um livro histórico que é o Atos dos Apóstolos. Depois você tem as cartas, que vai de Romanos até Judas, certo? Que é a maior parte do Novo Testamento. E você tem um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Bem, vamos continuar aqui então. Nós vimos então as lições da primeira aula. Primeira lição que foi olhar para os relatos da história. Você deve olhar, eu devo olhar, nós devemos olhar e ver que a nossa fé sendo confirmada por essa ciência histórica. A história vai confirmar, né? E não se trata de um livro qualquer, a Bíblia, não é um livro de religião apenas. Nós vimos a segunda lição que a palavra de Deus ela chega até você
de forma falada, escrita e pessoal através da pessoa de Jesus. E finalmente, você tem uma direção. O cânon das Escrituras são a direção de Deus para sua vida. Então, bora seguir? Vamos lá, então, segunda aula com o tema autoridade, veracidade e inerrância. Autoridade, veracidade e inerrância. Mas para começar aqui, declaração de fé. Nessas próximas 3 aulas, essa e as outras 2, nós vamos estar falando sempre no início, repetindo uma declaração de fé, que é a confissão de fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela resume muito bem essa ideia, a ideia de confissão de fé, desde o credo dos apóstolos. Lembra do credo dos apóstolos? Que para quem já foi católico aí, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Pois é, o credo ele não é uma reza de uma religião cristã específica. Não. O credo ele é uma declaração poderosa da palavra de Deus para minha, para sua vida, e é importantíssimo nós prestarmos atenção nos detalhes dele. E aí as várias denominações fazem o seu próprio credo a partir sempre da iluminação e da inspiração das Escrituras, certo? Então, na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ponto 1 é justamente das Escrituras, que fala assim: cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a verdade dada aos homens, não foi escrita por vontade humana, mas inspirada por Deus. Aí ela cita 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lá, então, 2 Pedro 1, 21. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é ela quem determina em quem devemos crer e o que devemos fazer. A Bíblia é infalível, portanto, quem desobedecer aos seus ensinos estará desobedecendo ao próprio Deus. É interessantíssimo, é muito legal essa declaração de fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela resume bem aquilo que nós vamos estar falando nessa aula. Sem delongas, querido, vamos pensar o seguinte: nas próximas aulas vamos estar vendo as 4 autoridades, as 4 características das Escrituras, começando pela autoridade das Escrituras, que é a aula de hoje eu vou falar. Depois, no decorrer das outras 2 aulas, vamos falar sobre a segunda característica, que é a clareza das Escrituras. Depois, vamos falar sobre a necessidade das Escrituras. E, por fim, a suficiência das Escrituras. Okay? Então, os principais ensinos da Bíblia, a seu próprio respeito, eles podem ser classificados dessas 4 maneiras. Então, autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Certo? Mas como é que a gente sabe que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Vamos pensar então na questão da autoridade. O que é autoridade para você? A Bíblia é uma autoridade para você? Como é que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Talvez seja realmente a grande pergunta, né? O termo grego, exousia, é a principal palavra traduzida para autoridade no Novo Testamento. Nós enxergamos, né? Ela significa originalmente o poder e a liberdade de escolha. Lá em 1 Coríntios 7,37 vai trabalhar essa ideia. Os testamentos antigos, eles expressavam o direito do testador de dispor da sua propriedade como desejasse. Então, sei lá, o cara é dono de alguma coisa, ele poderia fazer o que bem entendesse. No Novo Testamento, exousia é usado no sentido de direito de uma pessoa. Então, exousia é o direito que alguém tem. Paulo falou de seus direitos como apóstolo lá em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Aqueles que lavam as suas vestiduras têm o direito à árvore da vida, fala em Apocalipse 22, 14. Assim como Cristo dá àqueles que o recebem o direito de se tornarem filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Então, assim, a autoridade das Escrituras, basicamente o Gruden vai resumir que a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Deus, ok? Então a gente tem que pensar aí o seguinte: primeiro, todas as palavras, sim, todas as palavras, né? Quando a gente fala que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Primeiro porque isso é o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. A Bíblia fala isso.
há muitas afirmações da Bíblia declarando que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, e ao mesmo tempo em que são palavras escritas por homens. É isso mesmo, palavras de Deus, mas são também palavras escritas por homens. No Antigo Testamento isso se vê com frequência na frase introdutória, assim diz o Senhor, que ocorre centenas de vezes. Você vai enxergar centenas de vezes a expressão assim diz o Senhor. No mundo antigo, ou no mundo do Antigo Testamento, essa espécie de frase, ela seria reconhecida como uma frase que é idêntica em forma à seguinte expressão, assim diz o rei. Então essa expressão, que se você assistiu algum filme aí mais medievalista e tudo mais, você vai ver que tinha essa questão, assim diz o rei. Essa expressão, ela é muito, muito similar, usada para quê? Para introduzir um edito de um rei a seus súditos, né? Quando o rei colocava um decreto do rei específico, esse decreto que não poderia ser desafiado nem questionado, mas simplesmente obedecido. Dessa forma, quando os profetas dizem, assim diz o Senhor, eles estão meio que reivindicando, né? Chega o profeta e fala, olha, assim diz o Senhor, ele está reivindicando a condição de mensageiro do soberano rei de Israel, ou seja, do próprio Deus. Ele está declarando que as palavras dele são as palavras de Deus com autoridade absoluta. Quando um profeta falava dessa maneira, dessa forma, em nome de Deus, cada palavra dita ela vinha de Deus, né? Senão ele seria um falso profeta. Um segundo ponto aqui é que somos convencidos a aceitar as reivindicações de que a Bíblia é a palavra de Deus, à medida que nós lemos ela. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós somos convencidos a aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus à medida que nós lemos. Uma coisa é afirmar que a Bíblia alega ser a palavra de Deus, né? Outra coisa é convencer-se de que essas afirmações que estão lá na Bíblia, elas são verdadeiras. A nossa convicção definitiva de que as palavras da Bíblia são as palavras que vêm de Deus, vem apenas quando o Espírito Santo ele fala a cada coração, fala ao meu, fala ao seu, nas palavras da Bíblia por intermédio delas mesmas. E aí ele dá uma espécie de segurança tão íntima que essas são as palavras do nosso Criador falando conosco, e a gente começa a pensar assim, meu Deus, Deus está falando comigo. Já aconteceu com você? De você estar lendo a Bíblia assim e você ter convicção total que Deus está falando com você? É exatamente isso que o Gruden está afirmando aqui. Então, logo depois de explicar que a sua mensagem apostólica, no caso do apóstolo Paulo, consistia de palavras de ensino do Espírito Santo, Paulo vai falar assim, lá em 1 Coríntios 2,13, ele fala, olha, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, lá no versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Então, a parte do trabalho do Espírito Santo de Deus, uma pessoa, ou seja, distante desse trabalho do Espírito Santo, desse convencimento, uma pessoa ela não receberá verdades espirituais e, em particular, ela não vai conseguir aceitar a verdade de que as palavras das Escrituras são, de fato, as palavras de Deus. Um terceiro ponto que o Gruden vai trabalhar são outros indícios sobre que vão trazer como um testemunho que a Bíblia é a palavra de Deus, eles são úteis, mas não totalmente convincentes, né? Ele fala assim que a sessão anterior, ela não foi escrita para negar a validade de outros tipos de argumento que podem ser usados para sustentar a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, qual foi a sessão anterior que nós lemos, né? A sessão anterior é que somos convencidos a aceitar as reivindicações da Bíblia de que ela é a palavra de Deus à medida que lemos. Ou seja, ler a Bíblia testifica que ela é a palavra de Deus. Eu mesmo tenho um testemunho muito interessante, e assim que eu havia sido convertido pelo Espírito Santo, né? Não fui eu que me converti, mas enfim, apenas uma expressão. Quando eu fui convertido, os mormons, que ficam muito de orelha em pé e observam as pessoas que são convertidas, e eles tentam, né? Os elders, que são os mensageiros mormons. Mormon, para quem não conhece, é uma religião que se diz cristã, mas ela usa um outro livro junto com a Bíblia, dizendo que esse livro complementa a Bíblia. É um absurdo, né? Portanto, é uma seita. A Bíblia não precisa de complemento, é a palavra única e verdadeira de Deus. Mas aí os mormons trazem esse livro, chamado Livro de Mormon, e me entregaram um livro desse, e vieram com o papo de que, né, olha, eu deveria ler, e eu deveria orar, e perguntar para Deus. Cara, e lendo a palavra de Deus, né, eu peguei o livro de Mormon, eu não cheguei a ler, eu estava com dúvida se eu lia, se eu não lia, e na época eu orei, conversei com minha liderança, e aí eu orei,
Eles falaram, ore a Deus, né? Mas eu orei e li a Bíblia, fiz as duas coisas, era um discípulo muito obediente. Então eu li a Bíblia e orei, e lá estava escrito que João Batista era o último profeta, né, como dos moldes do Antigo Testamento, e não Joseph Smith, como eles diziam, e o rapaz tinha me falado. Isso foi suficiente para ver que o que eles estavam falando estava em contradição com as Escrituras, e a partir disso eu não quis mais dar bola para a questão dos Mormons, graças a Deus, e seguir as Escrituras como elas devem. Mas vamos lá. Então, mas o fato de você ler a Bíblia e ela confirmar que ela é a palavra de Deus, isso não anula outras coisas, né? É útil para nós é útil saber que a Bíblia por exemplo, falei na primeira aula, né? Historicamente precisa, que ela tem coerência interna, que ela contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde, que ela influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro, que ela vem mudando a vida de milhões e milhões ao longo da história, que pessoas encontram a salvação por meio dela, que ela possui os seus ensinos, dentro dos seus ensinos, beleza, uma beleza incrível e profundidade que nenhum outro livro pode superar e afirmar centenas de vezes ser a verdadeira palavra de Deus. Todos esses e outros argumentos, sem dúvida alguma, eles são muito úteis para nós e removem qualquer tipo de obstáculos que de outra forma se levantariam contra a minha fé, contra a sua fé. Mas todos esses argumentos, pensa assim, eles considerados separadamente ou em conjunto, eles não conseguem ser convincentes de maneira definitiva. Ou seja, eu como filósofo e teólogo, eu também sou um apologista, eu defendo a fé usando outras ciências, mas tenho consciência que isso não é suficiente para converter a vida de uma pessoa. A conversão, ela vem através do testemunho do Espírito Santo na leitura, certo? Mas, é claro, é útil usar a história, a filosofia e todas como servas, vamos colocar assim, da palavra de Deus. O quarto ponto que o Gruden vai trazer, o que a Bíblia é a palavra de Deus, as palavras das Escrituras são autocorroborantes, né? Elas não podem ser comprovadas como palavras de Deus apelando para alguma autoridade superior, ou seja, elas se autocomprovam. A Bíblia, ela vai se autocomprovar. Por que ela vai se autocomprovar? Porque se você apelar para qualquer outra autoridade, você vai colocar essa autoridade, por exemplo, eu como historiador falo, historicamente ela é válida e verdadeira, então é por isso, então a Bíblia é a palavra de Deus porque a história comprova. Sim, por isso, mas não só por isso, porque a história não é maior que o testemunho do Espírito Santo. Você consegue compreender essa dimensão? É uma dimensão da fé pura, onde eu posso utilizar para uma pessoa que não tem fé nenhuma, né, para a história, para ajudar a pessoa a acreditar, mas para mim, que sou cristão, a história está abaixo, a filosofia está abaixo, a lógica está abaixo, a palavra está acima de tudo. Então, pois caso se apelasse a uma autoridade superior, por exemplo, a exatidão histórica ou a coerência lógica, como eu acabei de falar, como recurso para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, então a própria Bíblia deixaria de ser a nossa autoridade mais alta e absoluta. Você consegue compreender isso? E ela ficaria subordinada em matéria de autoridade àquilo que nós apelássemos, seja história, filosofia, né, com a lógica, seja lá o que for. Se no final das contas nós apelarmos à razão humana, ou à lógica, ou à exatidão histórica, ou à verdade científica, como autoridade pela qual se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus, então estamos pressupondo que a coisa para a qual apelamos é a maior autoridade superior às palavras de Deus e também mais verdadeira e confiável. E o quinto ponto tem uma objeção aí. Alguém vai falar, mas isso não é argumento circular? Né? Argumento circular, alguém pode objetar que a afirmação de que as Escrituras de fato é um argumento circular, que ficaria mais ou menos assim, olha, nós cremos que as Escrituras são a palavra de Deus porque elas reivindicam essa condição. E cremos em sua reivindicação porque as Escrituras são a palavra de Deus. E cremos que as Escrituras são a palavra de Deus porque elas reivindicam essa condição. E assim por diante. Ou seja, não ia sair disso. Isso seria um argumento circular. Ou seja, eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus porque ela é a Bíblia. E eu creio na Bíblia porque... Olha, pode até ser que essa acusação ela aconteça. Mas não há numa visão realmente mais espiritual da coisa, não tem como você olhar de outra forma. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela mesmo se confirma. Aí, mais uma vez, para os que insistirem, mas Carlos,
Como é que eu vou falar isso pro cara que não acredita na Bíblia? Não, aí é uma outra relação. Você tem que vir com a história, vir com a filosofia, porque ele não acredita. E aí você mostra a coerência bíblica. Quando ele vê que a Bíblia é coerente, no campo dele você vem com a palavra de Deus, porque ela vai se comprovar no coração daquela pessoa. O sexto ponto, o Gruden vai falar que isso não implica ditado de Deus como único meio de comunicação. Será que então Deus ditando toda a parte que vem antes desse, né, do que nós falamos aqui, afirma que as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Nós falamos sobre isso já, né? Na aula passada e no decorrer desses minutos dessa aula. Nesse ponto é necessário uma palavra de advertência para a gente aqui. O fato de que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus não nos deve levar a pensar que Deus ditou cada palavra das Escrituras aos autores humanos, né? Não, o camarada ele tinha uma autonomia para escrever, não é que Deus ditou, olha, no princípio, escreve aí, Moisés, criou Deus os céus e a terra, e agora escreve aí, ó, e a terra era sem forma e vazia. E aí, senhor, não vai continuar ditando? Peraí, Moisés, deixa eu só beber uma água aqui. Não, Deus, ele inspira os camaradas a escreverem, os profetas, os apóstolos, os escritores em geral, ele vai inspirando eles a escreverem sem a necessidade de ditar palavra por palavra, certo? Muito bem. Dito isso, então, não crer em qualquer palavra das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Né? A divisão, então assim, vamos lá, voltando aqui. Então, não crer em qualquer palavra das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus ou desobedecer a eles. A divisão anterior mostrou que todas as palavras das Escrituras são de Deus, como nós vimos. Então, há uma consequência aí. Consequentemente, não dar crédito ou desobedecer a qualquer das palavras das Escrituras é não dar crédito ou desobedecer ao próprio Deus. Então, uma pessoa que não quer saber das Escrituras, uma pessoa que não quer saber da palavra de Deus, ele vai estar desobedecendo, certo? Assim, Jesus ele pode repreender os seus discípulos por não crerem nas Escrituras do Antigo Testamento, lá em Lucas 24, 25. Os crentes devem guardar e obedecer as palavras dos discípulos, como diz João 15, 20. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, quem foi que escreveu o Novo Testamento? Os discípulos de Jesus. Se vocês guardaram a palavra do próprio Mestre, todos os outros, inclusive eu e você, que estamos nesse curso estudando, vamos também guardar, vamos também obedecer, observar as palavras dos discípulos, que são as palavras do próprio Deus. Os cristãos eles são incentivados a se lembrar do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, como diz 2 Pedro 3:2. Desobedecer aos escritos de Paulo tornava uma pessoa passível de disciplina na igreja, tal como excomunhão, lá em 2 Tessalonicenses 3,14 fala isso. E também punição espiritual, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3 fala isso. Inclusive punição por Deus, que foi aparentemente o sentido do verbo na voz passiva, será ignorado em 1 Coríntios 14:38. Por outro lado, Deus se alegra em todo aquele que treme diante da sua palavra. Isso está escrito em Isaías 62, versículo 66, versículo 2, ok? Então vamos lá, vamos passar aqui. Vamos agora para a veracidade das Escrituras. Veracidade vai na ideia de verdade. As Escrituras são verazes, são a verdade absoluta de Deus. E essa palavra verdade, no sentido de absoluta, tem incomodado demais as pessoas nos dias de hoje. Porque, Carlos, você já me ouviu falar algumas vezes o termo pós-moderno ou pós-modernidade. E isso é uma característica de pensamento das pessoas atualmente. E uma das coisas que nós percebemos nesses tais pós-modernos ou na pós-modernidade é que nesses termos, nos dias de hoje, as pessoas elas não acreditam em verdade absoluta. Para mim, como filósofo, embora existam várias versões da verdade, eu sei,
em aulas de filosofia eu acabo ensinando as várias versões de verdade para os meus alunos, mas, sinceramente falando, eu não vejo coerência nenhuma em nenhum outro ponto da verdade, senão que ela seja absoluta. Uma coisa é ela mesma. Então eu estou com uma régua na mão nesse momento. Essa régua, essa é a verdade. Se uma ou outra pessoa olha e vê aqui um pássaro, por mais que ela veja um pássaro, ela pode acreditar realmente está vendo um pássaro e não está mentindo, mas ela também não está com a verdade, ela está enganada. É isso que as pessoas acabam confundindo hoje. Elas acham que o fato de alguém estar enganado e não estar mentindo, isso não significa que isso significa que ela está com a verdade dela. E a minha verdade, a sua verdade. Querido, para as escrituras isso não existe, como Jesus diz, sim, sim, não, não, ele não está brincando. A veracidade das escrituras. Vamos ver aqui. Primeiro ponto, Deus não pode mentir, nem falar com falsidade. Por que a Bíblia não, ela é verdadeira? Porque Deus não pode mentir, querido. Você já imaginou Deus mentindo? A essência da autoridade das Escrituras está na sua capacidade de nos compelir a crer nelas e a elas obedecer, fazendo que tal fé e obediência sejam equivalentes à fé e obediência do próprio Deus. Por esse motivo é necessário, tá bom? Considerar a verdade, a veracidade da Bíblia, das Escrituras, pois crer em todas as palavras da Bíblia implica o quê? Confiança na completa veracidade das Escrituras em que cremos. Então não é olha, eu creio nos evangelhos, mas o resto eu não gosto muito não. Não importa o que você gosta, não se trata de uma questão estética de gosto. O que eu gosto. Isso aqui não é a laranja que você está chupando, você achou azeda, amarga ou doce. É a palavra de Deus. Embora esse assunto ele vá ser discutido um pouquinho mais à frente, quando nós considerarmos a questão da inerrância, é importante falar disso nesse ponto aqui, dessa forma mais rápida, tá? Um outro ponto aqui portanto, todas as palavras nas Escrituras são inteiramente verdadeiras e não contém erro em lugar algum. Meu Deus do céu! Já que as palavras da Bíblia são as palavras de Deus, e já que Deus não pode mentir, nem falar falsamente, tá acompanhando o raciocínio aí? É correto concluir a conclusão lógica que não há inverdades ou erros em qualquer parte das Escrituras. Como diz o Salmo 12,6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada no cadinho, de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista usa uma imagem bem viva para falar da pureza que não é diluída das palavras de Deus, ou seja, não há imperfeição nelas. Também em Provérbios capítulo 30, versículo 5, lemos: toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que neles confiam. Palavra pentecostal aí para você. Não são apenas algumas palavras das Escrituras que são verdade, mas cada palavra da Bíblia é verdade. Um terceiro ponto aí as palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade. Olha só, em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai e ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu amo, amados irmãos, eu amo esse versículo. Vou ler de novo, olha que coisa linda. Santifica-os, Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é na palavra que nós vamos adquirir santidade. Eu não sou santo por mim mesmo, eu não consigo, eu vou cair e cair e cair, mas em Cristo, através da palavra dele, serei santo. Você também. Mas voltando aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foca aqui a verdade. Esse versículo é interessante porque Jesus ele não usa os adjetivos alantinos ou alantans, que é verdadeiro, isso em grego, tá? Que poderíamos esperar, né, para dizer a tua palavra é verdadeira. Ele poderia falar isso. Não, ele usa o substantivo aletheia, que é verdade, para dizer que a palavra de Deus não é simplesmente verdadeira. Você consegue ver a diferença? Olha, a minha palavra é verdadeira. Não é que ela é verdadeira. Ela é a própria verdade. E como nós vimos, a verdade é uma pessoa, Cristo. A palavra de Deus é a encarnação da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus.
Um quarto ponto aqui, algum fato novo poderia, é uma pergunta na verdade, contradizer a Bíblia? E será? Meu Deus, e agora? Será que poderia ser descoberto algum fato novo, científico ou histórico? Redundância, que a história também é ciência, mas enfim, científico no sentido de biologia. Será que a biologia, a química, a física, que tem sido uma grande adversária atualmente, ou a própria história, poderia contradizer a Bíblia? Olha, nós podemos dizer com confiança que isso nunca acontecerá. Isso, na verdade, é impossível. O Gruden vai trabalhar muito essa ideia. Se algum suposto fato descoberto contradiz as Escrituras, então, se entendermos corretamente a Bíblia, esse fato ele deve ser falso. Pois Deus, o autor das Escrituras, conhece todos os fatos verdadeiros, passados, presentes e futuros. Nunca virá à tona nenhum fato que Deus não conhecesse eras atrás, e não tenha levado em conta quando fez com que as Escrituras fossem produzidas. Então, cada fato verdadeiro é algo que Deus conhece desde a eternidade e que, portanto, não pode contradizer o que o Senhor fala nas Escrituras. Isso não quer dizer que a Bíblia vai ficar dando detalhes de coisas e tudo mais, Mas nenhum outro fato ele pode contradizer, que surja aí, não precisa ter medo disso, tá certo? E um quinto ponto aqui, as Escrituras em forma escrita são nossa autoridade final. É importante você perceber que a forma final em que as Escrituras permanecem como autoridade é a forma escrita. Nós falamos isso na última... Esse é o nosso ponto principal, certo? É a forma escrita. Foram as palavras de Deus escritas em tábuas de pedra que Moisés depositou na Arca da Aliança. Mais tarde, Deus ele fez o que? Ele vai lá e ordena a Moisés e aos profetas que o seguiram, que escrevessem suas palavras em um livro. E foi a escritura em forma escrita, grafã em grego, que Paulo disse ser inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16, que está lá na Confissão de Fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, toda a escritura, essa escritura é grafã, escrita, toda forma escrita da palavra de Deus é inspirada. É essa que é inspirada. De modo semelhante, são os escritos de Paulo, que são mandamentos do Senhor lá em 1 Coríntios 14:37, e que poderiam ser classificados com as demais escrituras em 2 Pedro 3:16 também. Ok? Vamos lá, passando, e chegamos em um ponto muito importante. Meu irmão em Cristo, filho de Deus, a pergunta que não quer calar e que tanta gente enche a paciência dos cristãos. A Bíblia contém erros. Será que a Bíblia contém erros? O que o Gruden vai falar sobre isso, meu filho? Vamos ver. A gente tem que pensar primeiro o significado de inerrância. O que é inerrância? Não vamos repetir aqui, então, os argumentos a respeito das autoridades das Escrituras que nós já falamos. Porque ali, quando conversamos sobre aquilo, afirmou-se que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus e que, portanto, não crer em alguma palavra das Escrituras ou não obedecer a ela não é a mesma coisa que não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Lembrou disso aí, né? Já lembrou? Ou a amnésia capturou você? Já se livrou da amnésia? Beleza. Nós afirmamos ainda lá que a Bíblia ensina claramente que Deus não pode mentir e nem falar com falsidade. Assim, todas as palavras das Escrituras são declaradas completamente verdadeiras e destituídas de erros de qualquer que seja o trecho. As palavras de Deus são, de fato, o padrão máximo da verdade. Então deve-se reconhecer que a fidedignidade absoluta no discurso é coerente com outros tipos de declarações, como nós vamos ver já, certo? Mas antes disso, então, a inerrância é que, de forma simples, que a Bíblia não contém erros. Eu vou colocar aqui as posições de Frank Ferreira e Might sobre inerrância. Existem 4 posições, então, que é a posição plena, a inerrância plena, inerrância limitada, inerrância de propósito, inerrância da inerrância, certo? É importante agora que
você observe, e é um quadro que eu vou estar refletindo para você aqui, você está falando, então tenha um pouquinho de paciência aí, tá bom? Então vamos lá. Inerrância plena. Quem vai defender isso? Caras como John Stott, J. Packer, Francis Schaeffer, Millard Erickson, Sproul, os concílios, como o Concílio Internacional sobre a Inerrância da Bíblia. O que a inerrância plena vai falar? Vai falar que a Bíblia é plenamente veraz, verdadeira, portanto, em tudo que ela ensina e afirma. Isso se estende tanto à área da história quanto da ciência. Não significa que a Bíblia tem o propósito primário de apresentar informações exatas acerca da história e ciência. Muito importante isso, tá, irmãos? A Bíblia não tem esse interesse de apresentar história, ciência para nós. A Bíblia tem outros objetivos. O objetivo da Bíblia é fazer com que você compreenda a vontade de Deus. Portanto, o uso de expressões populares, aproximações e linguagens fenomênicas. O que é fenomênica? É a partir do observador, é o fenômeno. Quando alguém olha na Bíblia, no período de Josué, quando alguém olha para o céu e vê o sol, ele vê o sol girando em torno da terra. Isso quer dizer que, cientificamente falando, o Sol gira em torno da Terra? Não. Mas, da perspectiva de quem observou, sim, senhor, o Sol está girando em torno da Terra. Ou, o que você me fala se eu falar para você, olha, empiricamente, amanhã observe por 1 hora e me diga, de forma observável, quem que se moveu? O céu, o Sol ou a Terra? Você vai ter que falar, você vai ser obrigado, por mais que sua mente científica, como a minha, vai dizer que é a Terra que está se movendo, mas você... Ao observar, o que você consegue perceber é o quê? Que o Sol se move. Então, se alguém que não conhece a ciência nos termos modernos falar que o Sol está girando em torno da Terra, isso não é uma mentira ou uma inverdade. Está falando a verdade. Realmente o Sol está se movendo da perspectiva dele que observou. Isso é muito simples, mas as pessoas às vezes querem complicar por outros propósitos, não é? Então, o uso de expressões populares, aproximações e linguagem fenomênica é reconhecido e entendido no sentido de cumprir com o requisito da veracidade. Assim sendo, as aparentes discrepâncias podem e devem ser harmonizadas. Então, as discrepâncias que aparecerem, a gente vai falar mais no final sobre isso, na Bíblia, cara, isso aí tem que ser harmonizado, porque é óbvio que não são erros, porque Deus não pode errar e nem mentir, mas apenas o que o observador declarou. A inerrância limitada, Daniel Fuller, Stephen Davis, William Lesser, vai falar que a Bíblia é inerrante somente em seus ensinos doutrinários que trazem salvação, salvíficos, que trazem salvação. A Bíblia não foi concebida para ensinar ciência ou história, nem Deus revelou questões de história ou ciência aos seus escritores. Nessas áreas, a Bíblia reflete compreensão de sua cultura e, portanto, pode conter erros. Essa limitado, ele vai falar que a Bíblia pode conter alguns erros, sim, porque ela não está preocupada com isso. Bem, é uma posição que nós não vamos defender aqui. A dimensão do propósito, certo? Que é o Jack Rogers, Donald McKean e Berkover. Vão falar o seguinte, que o propósito primário, esse aqui é o propósito, tá? O propósito primário de levar as pessoas a uma comunhão pessoal com Cristo, portanto, a Escritura é verdadeira, inerrante, somente à medida que realiza o seu propósito fundamental, e não por ser factual ou precisa naquilo que está asseverando, ou seja, está declarando. Essa concepção é semelhante àquela da irrelevância da inerrância. Então, assim, os caras não estão falando que a Bíblia ela não tem erros quando ela fala de espiritualidade, mas quando ela fala de história, de ciência, aí sim ela contém erros. É outra que nós vamos rejeitar. E, finalmente, a irrelevância da inerrância, David Hilbert, que vai trabalhar isso. Hilbert vai falar que a inerrância é substancialmente irrelevante por várias razões. Está falando que é relevante a Bíblia ter erros ou não. Primeiro, para ele, porque a inerrância é um conceito negativo e a nossa concepção das Escrituras deve ser positiva. Segundo, porque a inerrância não é um conceito bíblico, não está na Bíblia. Terceiro, porque na Escritura, erro é uma questão espiritual ou moral e não intelectual. Então, a Bíblia fala de erros de moralidade, de espiritualidade, não de erro de ciência, de cidade, essas coisas. 4. A inerrância concentra nossa atenção nos detalhes e não nas questões essenciais das Escrituras. E 5. A inerrância impede uma avaliação honesta das Escrituras. E, finalmente, 6. A inerrância produz desunião da igreja. Esse conceito é semelhante ao da inerrância de propósito. Então, assim, esse também, os três, né,
tanto a limitada, a do propósito e a irrelevante, eles vão acreditar que a Bíblia pode conter e contém erros sim. Então nós não acreditamos nesses termos, acreditamos apenas nos termos da inerrância plena. A Bíblia é plenamente inerrante. Bem, vamos ver o que o Gruden fala? Então, quando o Gruden vai falar aqui do significado de inerrância, ele vai trabalhar alguns pontos aqui. Né? A Bíblia, ela pode ser inerrante e mesmo assim empregar a linguagem comum falada no cotidiano. Isso vai dizer respeito, irmãos, principalmente às descrições científicas ou históricas de fatos ou eventos. A Bíblia pode falar que o sol, aquilo que eu falei para vocês, que o sol nasce e que a chuva cai, né? Pela ótica de quem fala. É exatamente isso que ocorre. Da perspectiva de um observador, né? Então o sol, né? Caso fosse possível, postado, né, no sol, se o observador estivesse lá no sol, caso isso fosse possível, em algum ponto fixo do espaço, né, ele ia ver que a Terra gira em torno do Sol, do campo visual, e a chuva não cai só de cima para baixo, né, como também de um lado para o outro, de baixo para cima, de acordo com a direção necessária para que seja conduzida pela gravidade até a superfície da Terra. Mas essas explicações, elas são irremediavelmente pedantes e elas impossibilitam a comunicação normal. Ninguém vai conseguir se comunicar numa linguagem estritamente científica. Elas são, portanto, de acordo com a perspectiva de quem fala, o sol nasce e a chuva cai. E essas palavras descrevem com perfeita verdade os fenômenos naturais observados por quem fala. Aquilo que eu expliquei, estou só reexplicando. Segundo ponto que o Gruden vai trazer é que a Bíblia pode ser inerrante e mesmo assim conter citações vagas ou livres. Também ela pode falar coisas, mesmo sendo inerrante, ela pode citar uma coisa ou outra meio vaga, né? O jeito de uma pessoa citar as palavras de outra é um procedimento que em grande parte varia de cultura para cultura. Na cultura ocidental, na cultura, né, do lado de cá, Europa, Estados Unidos, Américas, né, em si, na cultura ocidental contemporânea nós costumamos citar textualmente as palavras da pessoa quando as colocamos entre aspas, não é? Quando você coloca entre aspas, você vai lá e cita o texto. Chamamos isso de citação direta. Mas quando nós vamos olhar para a citação indireta, que é quando eu vou falar sem aspas, né? Espera-se um relato preciso, mas limitado apenas ao que é o principal na declaração da pessoa. Presta atenção na seguinte frase, ó. José disse que logo estaria em casa para jantar. A frase não faz uma citação direta de José, mas é uma expressão que é aceitável como verdadeira do que José disse ao pai. Né? José disse para o pai, volto em 2 minutos para comer. E o pai José disse que logo estaria em casa para jantar. Tem o mesmo sentido, não é a mesma expressão, mas tem o mesmo sentido. Então, mesmo sendo indiretamente, ela é verdadeira. Um outro ponto aqui do Gruden é a Bíblia, né, é compatível com a inerrância haver construções gramaticais incomuns, pouco usuais na Bíblia. Vamos tentar entender essa bagacinha aqui. Algumas linguagens das Escrituras, elas são elegantes e excelentes quanto ao estilo, são obras de literatura fantástica, né? Outros escritos bíblicos, porém, elas são de linguagem mais natural, do povo comum, um negócio mais coloquial. Às vezes isso inclui falhas em relação às regras aceitas de expressão gramatical, né? Tais como o uso de um verbo no plural, onde as regras gramaticais exigem um verbo no singular, ou o emprego de um adjetivo feminino, onde se espera que seja um masculino, ou uma grafia diferente de uma palavra, etc. Né? Essas declarações irregulares quanto ao estilo ou à gramática, encontradas especialmente no livro de Apocalipse, tem muito disso, elas não devem incomodar, pois elas não afetam a fidedignidade das declarações em questão, ela não afeta o quanto é fiel àquela declaração, né? Uma declaração pode ser gramaticalmente correta e ainda assim inteiramente verdadeira. Você está bugando nesse momento, mas como assim? Primeiro que Deus não escreveu em língua portuguesa, certo? Deus não pediu para brasileiros escreverem a Bíblia, né? Imagina brasileiro escrevendo a Bíblia, ser bem interessante, imagino eu, bem criativo pelo menos, o brasileiro é muito criativo, mas é hebraico, aramaico e grego, né? Esses 3 idiomas que a Bíblia foi escrita. E aí vamos tentar entender aqui, vamos tentar pensar
Por exemplo, lá, quando uma das primeiras expressões da Trindade fala, e disse Deus, singular, certo? Façamos. O verbo fazer aí ele tá no plural, sendo que está falando de uma pessoa que está no singular. Façamos, e disse Deus, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, repare, está errado dentro da gramática da língua portuguesa, mas está completamente correto dentro da estrutura teológica e verdadeira das Escrituras, certo? Vamos pensar aqui alguns desafios atuais para a inerrância. Vamos tentar examinar aqui as principais objeções, em geral, levantadas contra o conceito de inerrância. O que os camaradas tentam esculhambar e tentam falar, olha, não é possível que a Bíblia seja inerrante, por quê? E aí vão ver quais são esses porquês, né? Aí está. 1. A Bíblia é a única autoridade em questão de fé e prática. Uma das objeções mais frequentes é levantada pelos que dizem que o propósito das Escrituras é ensinar-nos só em áreas que dizem respeito à fé e prática, ou seja, em áreas diretamente relacionadas à nossa fé religiosa ou com nossa conduta ética. Essa posição diria que a possibilidade de declarações falsas nas Escrituras, por exemplo, em outras áreas, tais como na história, mais uma vez falando, né, ou na ciência, é tranquilo isso. Essas áreas afirmam que levantando as objeções não diz respeito ao propósito da Bíblia. Se alguém falou essa cidade está num local que não deveria estar, ou tem um animal que não deveria estar aqui, isso não é importante segundo essa objeção, né? Que ela fala que a Bíblia tem como objetivo instruir-nos quanto ao que devemos crer e como devemos viver. Seus defensores muitas vezes preferem dizer que a Bíblia é infalível, mas eles não gostam de usar a palavra inerrante. Não, a Bíblia ela é inerrante mesmo, irmãos. Não é só infalível, não. Uma outra objeção é o termo de inerrância exagerado. Alguns falam que esse termo inerrância é exagerado. Pessoas que levantam essa segunda objeção dizem que o termo inerrância é exato demais e que no uso comum ele vai denotar, né, ele denota um tipo de precisão científica absoluta que não devemos atribuir às Escrituras. Então a Bíblia não pode ter essa precisão científica absoluta. Além disso, os que fazem essa objeção observam que o termo inerrância não é empregado na própria Bíblia. Então, é aquela história, né? Inerrância não está na Bíblia. Assim é provável que seja um termo inadequado e que não devamos insistir nele. Na verdade, quem tenta fazer isso tenta diminuir o poder que as Escrituras têm de ser inerrante. O terceiro ponto é não possuímos manuscritos inerrantes. Portanto, é ilusório falar que a Bíblia é inerrante, né? Os que levantam essa objeção, eles vão tentar destacar o fato de que a inerrância sempre foi atribuída aos primeiros exemplares ou aos exemplares originais de documentos bíblicos. Eles falam que os primeiros documentos, sim, tinham erros, e os exemplares, as cópias desses documentos, mas nenhum deles sobreviveu, né? Esses não tinham erros, aliás, os primeiros documentos, né? Mas as cópias desses não sobreviveu. Só temos cópias de cópias e, portanto, a cópia da cópia tem erro. Então, de que serve, então, atribuir tamanha importância a uma doutrina que só aplica a manuscritos que ninguém mais possui? Então, eles falam assim, os textos originais não tinham erros, mas as cópias têm. É outra furada. Se você analisa os documentos com cuidado, você vê que as cópias, elas são inerrantes, porque elas, juntando, claro, tem uma ou outra cópia que contém erros, mas quando você pega o conjunto das cópias, você forma o texto verdadeiro e elas são inerrantes. O quarto ponto fala que, em detalhes secundários, os escritores bíblicos adaptaram sua mensagem às ideias falsas correntes na época deles, afirmando ou ensinando tais ideias de modo incidental. Essa objeção à inerrância é levemente diferente do que restringe a inerrância das Escrituras a questões de fé e prática, mas está associada a elas. Ou seja, os que defendem essa posição alegam que seria muito difícil para os autores bíblicos se comunicarem com o povo de sua época caso tentassem corrigir todas as informações históricas e científicas erradas em que acreditavam seus contemporâneos. Então eles deixaram errado mesmo porque não dava tempo. Não, irmão, isso aqui é tentar passar um pano. Não, o que foi escrito e basta você olhar de forma correta que você vai ver
que não são erros, mas são dificuldades de interpretação por conta da diferença gramatical, da nossa cultura, do tempo histórico em que vivemos, da nossa cabeça, que pensa muito materialmente as coisas, enfim. 5. A inerrância, outra crítica aqui, a inerrância superestima, tá, né? Subestima, é superestimar, joga demais para cima o aspecto divino das escrituras e negligencia o aspecto humano. Essa objeção mais geral é levantada por aqueles que alegam que os defensores da inerrância, eles dão tanta ênfase ao aspecto divino das escrituras que eles vão acabar subestimando o lado humano da coisa, né? Aceita-se que a Bíblia possui um aspecto humano e outro divino, e que precisamos dar devida atenção a ambos, eles falam, né? Entretanto, os que levantam essa objeção quase invariavelmente insistem em que os aspectos verdadeiramente humanos das escrituras devem incluir a presença de alguns erros das escrituras. Então os caras querem colocar assim, ó, a Bíblia foi escrita por Deus através de homens, só que homens erram, então a Bíblia tem erros, porque eles não confiam na inspiração, entendeu? E o 6º ponto, que há alguns erros evidentes na Bíblia. Então, isso aqui é aquela questão lá dos anjos, né? Lembra da chamada, quem viu a chamada? Olha, tem um escritor fala que tem um anjo, o outro evangelista fala que tem 2 anjos. Meu Deus, contradição. Simples, meu querido. Se você, assim, de forma... essa aula aqui não é uma aula para falar dos erros, né? Supostos da Bíblia, mas se você pensar isso aqui como exemplo, quando você observa que um autor ele fala que tem um anjo e outro autor fala que tem 2, simples. Onde tem 2, tem 1. Então, um autor relatou a totalidade de anjos e outro autor apenas enfatizou aquele que falou, que um dos anjos fala. Não falam os 2, somente um fala. Então, um falou que tinha 2 e relatou o que falou, e outro falou apenas do anjo que se pronunciou verbalmente. Entendeu? Qual é o erro nisso? Nenhum. Prosseguindo, os problemas decorrentes da rejeição das escrituras. Alguém fala, mas e se eu... da inerrância, aliás, né? Os problemas decorrentes da rejeição da inerrância. Alguém fala, mas, ô Carlos, e daí se eu... sei lá, eu realmente achar que a Bíblia tem erro, mas eu confio nela mesmo assim. E daí? Bem, os problemas que vêm da rejeição da inerrância bíblica, eu quero que você entenda que você não pode ser um cristão achando que a Bíblia contém erros, porque eles não são insignificantes. E quando compreendemos o tamanho desses problemas, nós somos encorajados não só a afirmar a inerrância, mas também a sua importância para a igreja. A igreja precisa ver a Bíblia como inerrante. Alguns dos problemas mais sérios, eles são os seguintes. Só para você ver aí, antes de irmos para os problemas, essa chavezinha aí. Você é tão quadrada, né? O mundo falando para a Bíblia. Queridos, o mundo enxerga a Bíblia dessa forma. Quando a Bíblia fala que ela é inerrante, quando a Bíblia fala de verdade absoluta, o mundo que acha que erro é comum, o mundo que acha que não tem verdade absoluta, acha a Bíblia extremamente antiquada, quadrada, etc. Ok? Mas nós não vamos cair nessa, certo? Quais são os problemas com a inerrância? Vamos ver. Primeiro, se rejeitarmos a inerrância, teremos de nos confrontar com um problema moral sério. Porque podemos imitar a Deus e também mentir intencionalmente em questões secundárias? Será que a gente pode imitar a Deus e mentir, né, em questões que são menores? Isso se assemelha à discussão em resposta a essa objeção aqui. Mas aqui se aplica não só aos que levantam essa objeção, como também, de maneira mais ampla, a todos que negam a inerrância. Em Efésios 5:1 nos diz que devemos ser imitadores de Deus. Mas espera aí, uma negação da inerrância, dizendo que a Bíblia contém erros, ainda que defenda que as palavras das Escrituras são inspiradas e falam necessariamente que Deus nos falou inverdades intencionalmente, em algumas de suas declarações menos centrais das Escrituras, ia ficar muito estranho. Se você acredita que a Bíblia ela contém erros, que Deus pode errar e você tem que imitar Deus, você pode errar também. O segundo ponto aí é que se rejeitarmos a inerrância, começamos a questionar se realmente podemos confiar em Deus e em tudo que Ele diz. Porque, ainda que você não declare isso, se você acha que a Bíblia contém erros, ainda que você não declare isso de forma consciente, seu subconsciente vai acusar. Uma vez que convencidos de que Deus nos falou em verdades em algumas questões secundárias das Escrituras, menores, nós vamos perceber que Deus é capaz de nos falar em verdades. Ou seja, que Deus pode mentir.
isso terá um efeito nocivo sobre nossa capacidade de aceitar a palavra de Deus e de confiar nele por completo ou de obedecer a ele plenamente no restante das Escrituras, porque eu vou começar a duvidar. Terceiro ponto, se rejeitarmos a inerrância, em essência, estaremos fazendo de nossa mente humana um padrão de verdade mais elevado que a própria palavra de Deus. Esse aqui pega, porque empregamos a nossa mente para julgar algumas seções da palavra de Deus e anunciamos que elas estão erradas, ou seja, nós estamos certos e Deus está errado. Mas na prática isso significa que conhecemos a verdade então com mais certeza e exatidão do que a palavra de Deus ou que o próprio Deus, porque a palavra representa a pessoa, então a palavra de Deus representa a Deus. Se eu falo que a palavra de Deus está errada naquela área, então eu tenho mais razão do que Deus, é isso? Tal procedimento que faz da nossa mente um padrão mais elevado de verdade que a palavra de Deus está na raiz de todo pecado intelectual. De todo pecado intelectual, querido. Se rejeitarmos, quarto ponto aí, se rejeitarmos a inerrância, precisamos também dizer que a Bíblia está errada, não apenas em detalhes secundários, mas também em algumas de suas doutrinas. Opa, aí o bicho pega. Porque a negação da inerrância vai dizer que estamos dizendo que o ensino da Bíblia sobre a natureza das Escrituras e sobre a verdade e a fidedignidade da palavra de Deus, que é uma doutrina, é também falso. Esses detalhes não são secundários, mas são questões doutrinárias centrais. Se você desbanca a Bíblia, você desbanca todo o cristianismo. Todo o cristianismo. Não dá. A Bíblia é inerrante e ponto. Vamos então à inerrância, para finalizar aqui a nossa aula, antes das nossas lições, a inerrância e Norman Geisler, certo? Então, pegar o primeiro ponto aí, nesse livro maravilhoso, que livro incrível. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Olha que nome provocante, não acha? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Nesse livro, o Geisler vai falar que os autores do Novo Testamento, ele vai colocar a seguinte questão: os autores do Novo Testamento inventaram, embelezaram ou exageraram elementos da história? Eles lidaram com os fatos de maneira descuidada? Então, assim, ele vai tentar trabalhar a ideia aqui de inerrância das Escrituras pensando no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento, os autores eles tentaram dar uma embelezada, aquela passada de pano, exagerando, inventando histórias, mitos? Eles colocaram uns mitozinhos para ficar mais agradável? Será? A resposta do Geisler é não. Como vimos, existe pelo menos 10 boas razões para acreditar que eles foram homens honestos que de maneira meticulosa e fiel registraram aquilo que viram os autores do Novo Testamento. Então, ele vai citar o que ele trabalha no livro, 10 pontos que mostram que o Novo Testamento ele é fidedigno, ele é a palavra fiel de Deus. Primeiro, eles incluem diversos detalhes embaraçosos sobre si mesmos. Então, quem quer inventar uma história exagerada e que pareça mais verdadeira do que o necessário, ele não vai colocar um monte de história embaraçosa, né? Por exemplo, a negação de Pedro em relação a Jesus. Por que raios vai ser colocado que Pedro negou a Jesus? Por que raios vai ser colocado que tinha um traidor lá no meio, né? Então, uma série de histórias embaraçosas sobre isso. Porque vai colocar no Evangelho que todos eles fugiram, certo? Ninguém ficou quando Jesus foi preso. Todos deram no pé. E depois só João volta para ficar com ele na cruz. Segundo ponto, inclui diversos detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus, né? Então tem situações ali e dizeres difíceis. Terceiro ponto, inclui as exigências de Jesus, né? Então é verdadeira porque ele está incluindo as exigências de Jesus. 4, faz uma clara distinção entre as palavras de Jesus e a deles. Eles mostram claramente onde é Jesus falando, onde não é Jesus falando. Eles não colocam tudo como palavra de Jesus ou tudo como palavra deles. 5, inclui acontecimentos relacionados à ressurreição de Jesus que eles não poderiam ter inventado, porque se eles inventassem, alguém ia lá, porque eles jogaram, né? Isso logo de cara, logo em seguida, após Jesus ter ressuscitado. Se fosse uma invenção, simplesmente alguém chegaria lá e desmentiria eles na cara dura e pronto. Mas ninguém desmentiu.
Os judeus tentaram desmentir, mas os judeus eram contra os cristãos. Nenhum dos discípulos de Jesus ali, cristãos, desmentiram. Portanto, era verdade. 6. Incluem pelo menos 30 pessoas historicamente confirmadas. Tem 30 pessoas no Novo Testamento que a arqueologia e o estudo das escrituras antigas escrituras não bíblicas, tá? Já comprovaram que existiram de fato. 7. Inclui detalhes divergentes. Então tem detalhes que são divergentes uns dos outros. Então quando um fala que tem 2 anjos e o outro fala que tem um anjo, isso não é contradição. Isso mostra, na verdade, que eles falaram a verdade. Um falando da percepção apenas de um anjo, o outro falando dos dois. Ou seja, eles não imitaram um ou outro para falar tudo certinho, como o outro falou, para falar, olha, tá vendo? É verdade porque todo mundo falou a mesma coisa. Não, isso seria, na verdade, evidência de uma cópia, né? De que eles estavam inventando uma história. Essas diferenças são fundamentais para mostrar que a história é verdadeira. 8. Desafiam seus leitores a conferir os fatos verificáveis, até mesmo os fatos sobre milagres. 9. Descrevem milagres da mesma forma que descrevem outros fatos históricos, por meio de um relato simples e sem retoques. Sim, falam de forma simples. Olha, Cristo ressuscitou. Não fica inventando uma história toda absurda. Não, ele ressuscitou. Ah, Carlos, mas a ressurreição é um absurdo por si. Não é para Deus. Deus pode ressuscitar. Agora ele não vai falar, tem outros relatos lá, os apócrifos, livros que não foram aceitos, que foram inventados, que inventam histórias absurdas sobre a ressurreição de Jesus. Mas os evangelhos não. Mostram como a coisa foi feita de forma simples e sem retoques. E 10º, abandonaram suas crenças e práticas sagradas de longa data e adotaram novas crenças e práticas e não negaram seu testemunho sobre perseguição ou ameaça de morte. Os caras largaram o que eles acreditavam, eram judeus, deixaram de ser judeus, assim, na prática, né? E se tornaram cristãos, acreditaram que Jesus era o Cristo até a morte. Um outro livro aqui, para falar de inerrância, é o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia, também do Norman Geisler. Outro livro, é aqui que você vai encontrar aquelas respostas sobre supostos erros, né? E, gente, é outro livro maravilhoso, apaixonante e, de forma resumida aqui, né? O Geisler vai falar que a Bíblia é isenta de erros, mas os que criticam não são. Ou seja, a Bíblia não tem erros, mas quem critica tem. Todas as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Os críticos desconhecem as escrituras. Os críticos nunca leram a Bíblia inteira, ou se leram errado, leram de forma preconceituosa e, portanto, não conseguem discernir a verdade. Tais erros enquadram-se numa das seguintes principais categorias. Vamos ver? A Bíblia é inerrante. E os críticos contêm erros. Quais são os erros dos críticos? Prepara aí que eu vou numa tacada só, tá? Os 17 erros dos críticos. Erro número 1. Assumir o que não foi explicado seja inexplicável. Assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. Erro número 2. Presumir que a Bíblia é culpada até provar em contrário. Erro número 3. Confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. Nossas interpretações têm erros na língua portuguesa, porque é difícil de traduzir certas coisas, claro. Erro número 4. Falhar na compreensão do contexto da passagem. Nossa, como nego erra citando versículos da Bíblia, quando 2, 3 versículos acima responde. Erro número 5. Deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Erro número 6. Basear um ensino numa passagem obscura. Erro número 7. Esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano com características humanas. Erro número 8. Assumir que um relato parcial seja um relato falso. Erro número 9. Exigir que as citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento sejam sempre exatas. Erro número 10. Assumir que diferentes narrações sejam falsas. Erro número 11. Presumir que a Bíblia aprova tudo o que ela registra. Erro número 12. Esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não técnica. Erro número 13. Considerar que números arredondados sejam errados. Erro número 14. Não observar que a Bíblia faz uso de diferentes recursos literários. Erro número 15. Esquecer-se de que somente o texto original é isento de erros, e não qualquer cópia das Escrituras. Erro número 16. Confundir afirmações gerais com universais. E erro número 17. Confundir-se de que uma revelação posterior sobrepõe-se a uma
a uma anterior. Então, o Geisler, nesses 2 livros, dá um show mostrando que a Bíblia é inerrante. Finalizando essa aula, obrigado por estar até agora. Você é um guerreiro. Despejei um caminhão de informações. Assista mais de uma vez. O conteúdo dessa aula é fundamental para você aprender a defender a sua fé e mostrar o quanto a Bíblia é maravilhosa para outros. Primeira lição que nós aprendemos com essa aula. Você precisa ter convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma necessidade. Então, convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus é necessidade. Segunda lição. Duvidar da Bíblia trará sérias consequências à sua vida espiritual. Não há para onde escapar. Duvidar da Bíblia trará inadvertidamente, sim, problemas seríssimos para qualquer um que assim incorra nesse erro. E finalmente, seguir a autoridade da Bíblia e crer que ela não contém erros trará uma segurança que você não encontrará em nenhum outro lugar. Sim, irmãos, se vocês já estão firmados na palavra de Deus e creem que ela não contém erro algum, você está seguro na palavra do teu Criador. Que Deus abençoe a sua vida. Continue assistindo, ouvindo essas aulas tão preciosas e tão importantes desse curso maravilhoso de bibliologia a partir de Wayne Grudem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.